Namastê, pessoal, aqui é a Bia trazendo mais um vídeo da série Chamas Gêmeas, Almas Gêmeas. O vídeo de hoje vai ser feito de um jeito um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que eu tô virada pra câmera, né? Não montei aquele altarzinho. A gente vai montar um mini altar aqui enquanto eu tô falando com vocês, explicando como é que vai ser esse vídeo. Só alguns comentários astrológicos breves. A Vênus, ela entrou em Gêmeos no dia 4 de abril. Vocês notaram que eu não fiz vídeo de Chamas Gêmeas, Almas Gêmeas em abril. E ela entrou em retrogradação agora dia 13 de maio. E ela vai continuar em retrogradação até 25 de junho. Eu deixei aqui no canal um vídeo falando sobre o mapa da retrogradação da Vênus e o que ele significa a nível geral e para os signos, ok? Quando ela recuperar o movimento direto, retomar o movimento direto, melhor dizendo, ela só vai deixar Gêmeos em 8 de agosto, tá? Então ela vai ficar esse tempo todo trabalhando a comunicação dos pares e também a nossa própria comunicação com os nossos valores internos, os nossos recursos internos. Quem tiver olhos de ver e ouvidos de ouvir vai conseguir entrar numa conexão mais profunda consigo. É aí que eu quero chegar. Por que eu não fiz vídeo em abril? Eu fiquei questionando algumas coisas que eu havia passado para vocês nos vídeos anteriores, falando de 2020. Quem assiste aos vídeos religiosamente sabe que em algum momento eu falei 2020, a gente vai ter muitos encontros de chamas gêmeas, etc. E eis que estamos nós em quarentena. Então eu me questionei e eu busquei, né, eu entrei em meditação, eu busquei informação com os meus mentores. E o que eles me passaram a respeito da quarentena, né, que aparentemente a gente pode ter percepção de que isso está prejudicando os encontros entre chamas gêmeas, é justamente o contrário. Aqueles que estão solteiros, e com solteiros eu quero dizer sozinhos, sem nenhuma relação afetiva sexual. Esse pessoal em contato consigo, porque você pode estar trabalhando, você pode estar assistindo às suas lives, você pode estar fazendo um bando de coisa para distrair a sua mente, mas em algum momento você vai entrar em contato com você mesmo. Não vai ter muito para onde ir, não vai ter para onde escapar. Esse é o convite. Tem que olhar para si. E no que você olha para si, você também está olhando para a sua chama gêmea. Você também está olhando para a sua mônada. Você está convidando todos os 144 seres da sua mônada para fazerem esse mergulho, estejam eles onde estiverem. E no caso das chamas gêmeas encarnadas, esse mergulho para dentro, ele proporciona uma oportunidade, é uma porta de abertura e de comunicação. Uma comunicação numa sintonia mais fina. As chamas gêmeas, elas têm um contato telepático. E seria interessante buscar por isso. Seria interessante você conseguir acessar, você conseguir ter algum tipo de informação, um contato. Não um contato do tipo, quando que você vem para minha vida? Quando é que isso vai se manifestar? Isso vai acontecer? Isso não vai acontecer? Isso é piração? Não é nesse sentido. Pensem assim, num contato de coração para coração. Esse contato, ele transforma vidas. Ele já coloca vocês num caminho de elevação espiritual.
É isso que interessa fundamentalmente. Se o relacionamento ele vai acontecer ou não, se ele vai ser bem sucedido ou não, isso cabe às escolhas que vocês vão fazer. Depende dessas escolhas que vocês vão fazer. Ser chama gêmea não é garantia de nada, não é garantia de sucesso de relacionamento. Então, é importante a gente desconstruir aqui certas fantasias que as pessoas criam em torno do tema. Quem me acompanha há mais tempo sabe que não há aqui uma tentativa de criar fantasias, é justamente o contrário. Só que de vez em quando eu percebo nos comentários que ainda tem gente viajando na maionese. Então eu dei um tempo, né? Em abril eu não entreguei vídeo e eu havia prometido vir aqui quando a Vênus entrasse em retrogradação. A gente tem um tempinho, né? Ela só vai sair de Gêmeos em agosto. E de agora até 25 de junho eu vou entregar outros vídeos num modelo diferente. Depois em agosto a gente volta aquele modelo como estava sendo feito, mostrando as cartas, o altarzinho, a coisa toda. Nesse período da retrogradação, eu tô sentindo que eu vou ter que falar mais cara a cara com vocês. E, ao mesmo tempo, falar coisas mais duras e mais amorosas. Por incrível que pareça. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Vocês viram que eu já acendi o incenso. Tô com o incenso aqui, se precisar acender outro. É um incenso de Pachungi Masala. Se você tiver em casa alguma coisa do tipo Pachungi, Lang Lang, rosa vermelha, alguma coisa que você considere afrodisíaca, jasmim, sabe? Alguma coisa que remeta você a romance, a sexualidade, a parceria, sabe? Algum cheiro que leve você para esse lugar. Seria legal você acender também, dá uma pausa no vídeo, acende. Se você tiver óleo essencial, mistura um pouquinho do óleo essencial com óleo de amêndoa, esfrega nas mãos, cheira um pouquinho, né? Fica com esse cheiro, passa aqui nos pulsos, passa atrás das orelhas, passa aqui em cima do cardíaco, tá? Para ficar com esse cheirinho, essa ambiência. Eu vou acender uma vela branca pra gente. Essa vela branca é pra nós, né? Eu brinco com vocês, né, que o Metatron não precisa de vela. Quem precisa de vela somos nós, né? Nós que estamos aqui pedindo um pouco mais de consciência, um pouco mais de elevação. Então, para a nossa consciência, né? A nossa ascensão é que eu tô acendendo essa vela. E essa vela vai ficar aqui até o fim da leitura. E a gente vai fazer o seguinte, antes de começar a leitura das cartas, a gente vai fazer uma meditação. E após a meditação é que eu vou abrir os jogos. E aí eu vou abrir um jogo para chamas gêmeas, almas gêmeas em união. Vou abrir um jogo para quem não sabe onde está, se está em união ou em separação. Para quem está tendo algum tipo de desencontro ou problema de comunicação. E aqueles que estão em separação. Aqueles que estão em separação, as pessoas sempre me perguntam isso. Aqueles que estão em separação são as pessoas que conhecem a sua chama gêmea ou uma alma gêmea e estão separados dela, não estão num relacionamento com ela. E também aqueles que não conhecem, quem não tem a menor ideia de quem seja. Ou ainda não foi apresentado, né? Não conheceu, enfim, não cruzou, esse tipo de coisa. A parte do problema de comunicação,
ela pode ser assistida por todos, tá? Porque quem ainda não encontrou, a gente pode dizer que tá também com problema de comunicação, certo? Precisa de uma sintonia fina, né? Precisa de uma ajuda no processo do encontro, tá? Então, cria a sua ambiência, acende o seu incenso. Se você tiver uma vela branca em casa, acende a vela branca num lugar que não vai atrapalhar, né? Com cuidado. Se você quiser, se você estiver assistindo o vídeo à noite, diminui um pouco as luzes, fica numa posição confortável, numa posição receptiva para as mensagens que vão chegar. O que eu aconselho somente é que você não deite, tá? Não faça a meditação nem assista ao vídeo deitado, porque tem a possibilidade de pegar no sono, né? E não é a ideia aqui, a ideia é simplesmente abrir, né, o coração e entrar num canal de comunicação com a fonte, né, entrar num estado de receptividade pro que vem, tá? Então vamos lá, vocês vão fazer o seguinte, senta da forma como você se sente mais confortável, coloca as mãos aqui no cardíaco, tá? Vou ter que colocar num lugar para não bater no microfone. Coloca as mãos aqui no cardíaco, faz algumas respirações profundas. Você pode imaginar aqui no seu cardíaco uma energia cor-de-rosa. Você percebe essa energia cor-de-rosa pulsando. Os chakras das suas mãos, eles percebem essa energia. Essa energia é uma energia expansiva. É amor, amor que brota de dentro do seu peito. E o amor, ele precisa ser compartilhado. E ele começa a descer pela sua coluna. Ele vem descendo, passa pelo plexo solar, pelo seu umbigo, pelo cóccix e continua descendo. Você imagina que as suas pernas e os seus pés são como raízes que vão descendo na direção do centro da Terra. Descendo, 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 passando por todas as camadas de solo, descendo, 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 chegando ao centro da Terra, se fincando num grande cristal de quartzo rosa no centro da Terra. No seu amor pulsante, ele passa a pulsar no centro da Terra. Você sente o amor da Terra por você. E esse amor, ele precisa se expandir. E ele volta pelo mesmo caminho que você acabou de traçar. O amor vem subindo, 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 passando pelas camadas de solo, subindo, 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 subindo pelos seus pés e as suas pernas, e subindo, chegando ao cóccix, ao umbigo, ao plexo solar, de volta ao coração. E ele segue subindo, 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 passa pela garganta, pelo centro da testa, pelo topo da cabeça. Ele segue subindo, 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 passando da atmosfera terrestre, subindo, 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 passando pela poeira cósmica, subindo, subindo, subindo,
quebrando o espaço-tempo, subindo, 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 chegando à fonte de tudo que é. A energia da fonte é amorosa, acolhedora, pura luz, consciência, informação. A fonte agradece, fica feliz com o nosso contato e amorosamente cede a nós todo o conhecimento de que mais necessitamos neste agora. Esse conhecimento ele vem descendo pelo mesmo caminho que nós fizemos, sai da fonte, vem descendo, 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 passando pela poeira cósmica, descendo, 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 entrando na atmosfera terrestre, descendo, 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 chegando ao topo das nossas cabeças, passando pelo terceiro olho, pela garganta, chegando ao coração. Agora que essa energia ela retornou ao coração, eu vou deixar vocês nesta posição em que vocês se encontram, nesse estado de consciência, enquanto eu faço uma oração para a abertura dos registros acásticos, os meus registros, para que eu esteja mais apta a passar as informações necessárias, ok? Ok, então podemos começar. A oração que eu faço de abertura dos registros é para eu ter uma conexão mais limpa possível com a fonte e com todos os meus eus. Os eus do passado, do presente, do futuro, multidimensionais, vidas paralelas, multiversos e por aí afora, para que eu consiga me integrar numa coisa só e para que eu consiga tirar os véus, né, das minhas percepções, né, das minhas preferências e passar para vocês a informação mais limpa possível. Então vamos lá, vamos falar com chamas gêmeas e almas gêmeas em união. A gente vai começar com os Shadowscapes. Os decks que eu escolhi são os mesmos, tá? Que eu venho usando. Vamos ver como é que a coisa flui. 3 cartas para as chamas gêmeas e almas gêmeas em união, para a gente falar sobre esse período da retrogradação da Vênus, ou seja, 13 de maio até 25 de junho. Seis de ouros, o mago e o 3 de espadas. Vamos lá. Chamas gêmeas e almas gêmeas em união estão com um certo receio das coisas que têm a dizer uns para os outros. Vocês estão com medo de ferir o outro. Não que vocês tenham alguma coisa grave para falar. Em alguns casos pode até ser. Você pode ter alguma revelação, você pode ter alguma coisa para falar que incomode. E você tem o medo dessa decisão, o medo da decisão de falar. E aí se segura, né?
Se segura porque sabe que depois de falar não vai ter como ficar do mesmo jeito. A sua fala, ela vai provocar algum tipo de mudança. Então você teme essa mudança. Você teme qualquer mudança na ordem. Se isso não está acontecendo com você, está acontecendo com o seu parceiro ou parceira. Um dos dois está com essa dúvida e com a percepção de que não deve tomar esse tipo de responsabilidade. Não deve pegar essa responsabilidade. Porque pegar essa responsabilidade parece que a pessoa está assumindo as rédeas do relacionamento, ela está mandando em alguma coisa do relacionamento. E aí a pessoa que tem algo a dizer, ela está se isolando, ela está se colocando num lugar inacessível. E aí a própria questão do isolamento social que a gente está vivendo, ela acaba ajudando, né? E aí, independente do fato de vocês estarem juntos na mesma casa ou não, né? Se vocês estiverem em casas separadas, talvez isso até facilite o processo. Se vocês estiverem na mesma casa, vai ficar um pouco mais difícil pro outro, né? Pro outro que não sabe de nada ou que tá percebendo só intuitivamente, vai ficar difícil pro outro ficar confortável no próprio espaço, porque ele tá vendo que o parceiro ou parceira tem alguma coisa entalada na garganta, né? Essa coisa entalada na garganta, ela tem a ver com 6 de ouros. E aqui no caso, não é papo de dinheiro necessariamente. Não tô vendo dessa forma. É um papo de valor interno. E aí, no caso do 6 de ouros, a pessoa que tem algo a dizer, ela está com uma percepção equivocada do fluxo de dar e receber da relação, né? Porque é isso fundamentalmente que o 6 de ouros fala. Ele fala do dar e receber, a troca, né? Nos relacionamentos você sempre tem que ter um equilíbrio entre essas energias de troca, o tanto que você troca com o outro. E aí, no caso, essa pessoa... Por que eu disse que ela está com uma percepção equivocada? Porque ela está tendo a percepção do ponto de vista dela. Ela está tendo a percepção de um ponto de vista um pouco mais egoísta. Não quer dizer que as pessoas elas não possam ser egoístas de quando em vez, né? Porque às vezes você tem que se perguntar, quem é que eu amo mais fundamentalmente? Sou eu ou sou o outro? Isso no caso de chamas gêmeas e almas gêmeas é muito difícil, porque você ama o outro como você se ama. Então, como é que você toma qualquer tipo de decisão, né? Qualquer coisa que você faça e que possa ferir o outro, você sente como se você estivesse se ferindo, e é isso, né? Porque fundamentalmente vocês são uma coisa só. Então é bastante complicado qualquer tipo de atitude. Como estamos num movimento da Vênus retrógrada, o que eu posso dizer é: evitem qualquer tipo de fala e ação da qual vocês possam se arrepender no futuro. Vocês dizerem alguma coisa ou fazerem alguma coisa agora, que depois, no dia 25 de junho, do dia 25 de junho em diante, vocês possam se arrepender. Ih, eu falei demais. Eu não devia ter feito aquilo. Eu não devia ter discutido. Ou até tomado uma decisão mais séria. Eu não devia ter saído de casa. Eu não devia ter traído. Eu não devia ter desviado dinheiro da nossa conta conjunta. Sei lá o que é. Tem algo de dinheiro em certos casos, sim, mas não para a maioria. Para a maioria tem a ver com valores e um profundo questionamento do quanto que a relação está de fato caminhando. Nós estamos bem mesmo?
como é que a gente está encarando essa questão do isolamento? Isso está fazendo bem para nossa relação ou está fazendo mal? Tem uma energia aqui de libertação, liberação, muito conectada com o mago, né? Logicamente. Porque o mago, ele gosta muito de tomar as coisas para ele e arregaçar as mangas e fazer do seu jeito. Ah, é do meu jeito e é isso aí. Só que essa coisa do é do meu jeito e é isso aí, isso pode atropelar o outro, né? Pode ferir o outro, machucar. Então, como a maioria de vocês ainda está com alguma consciência disso, esse 3 de espadas é evitado, né? A todo custo, ou pelo menos adiado. E aí, eu vou tirar mais 3 cartas para saber como é que isso se desenvolve. Quatro de espadas. O 10 de espadas e o 8 de paus. Bom. Quatro de espadas e 10 de espadas falam por si só. A decisão fundamental aqui é dar um tempo. Esse dar um tempo, ele não é necessariamente dar um tempo do relacionamento. É dar um tempo da questão. Não vale a pena entrar nesse mérito agora. É para deixar marinar. É para calar, para silenciar. Calar também não significa que você vai engolir sapo. Mas tem aqui um chamado para adiar mesmo. Adiar qualquer tipo de decisão e qualquer tipo de fala mais pontual e agressiva. Se você perceber que a sua fala, as suas palavras, elas estão vindo como espadas, né? A gente tem 3 cartas do naipe de espadas aqui. Se você perceber isso, visualiza isso. Se você pensar no seu discurso e perceber que o seu discurso ele vai sair da sua boca como espadas para ferir o outro, não fala. Não fala. Agora, isso não quer dizer que você vai voltar as espadas contra você. Isso quer dizer que você vai guardar a sua espada. É o 4 de espadas. 4 de espadas é uma carta fantástica, porque ele tem saído para mim em praticamente todos os jogos particulares que eu faço. Por quê? 4 de espadas é o que a gente está vivendo, né? Coletivamente. Então, 4 de espadas ele é uma presença. Não tem jogo em que o 4 de espadas não apareça. 4 de espadas é a quarentena, né? É óbvio, né? É muito na cara, né? Então, de uma forma ou de outra, né? As vidas de todos estão em suspenso e vocês não seriam diferentes, né? Só que aqui no caso, esse 4 de espadas, e junto com o 10, né, que eu tô chamando de dar um tempo, e que não é um tempo do relacionamento na maioria dos casos, vai ter casos que sim, que vocês vão achar por bem dar um tempo. E aí, se você já estiver pensando nisso, eu até aconselho que você assista as outras etapas do vídeo, não fique só nessa. Você não precisa assistir a tudo hoje, você assiste depois, mas você dá prosseguimento, né, para ver o que vai ser dito. Esse tempo, ele é, para a maioria de vocês, um espaço para respirar.
Até porque a maioria tá junto, dentro da mesma casa. E é uma experiência diferente você passar praticamente 24 horas do dia com aquela pessoa ali, né? Eu tô falando praticamente 24 horas porque de repente você sai para trabalhar, você precisa sair para resolver alguma coisa, enfim, não serão as 24 horas. Em alguns casos até sim, né? Tem gente que está conseguindo fazer um isolamento total. Agora, de qualquer maneira, né, independente das peculiaridades, né, vocês estão passando muito tempo juntos. Vocês estão fazendo um intensivo um do outro. E isso é muito diferente. E coloca vocês em contato com valores que vocês não faziam ideia que o outro tinha. Até chegando a perceber assim, mas nossa, como ele e ela, né? Nossa, como ele tá diferente. Será que eu conheço essa pessoa? Quem é essa pessoa que tá aqui na minha frente? Eu não sabia que essa pessoa era assim, que ela pensava isso, que ela agia dessa forma. Esse tempo que a gente pode considerar, né, até 25 de junho, né, porque depois disso o movimento direto da Vênus deve provavelmente trazer um esclarecimento das ideias e fazer você perceber se esses valores eles são realmente importantes, a forma como você vê o outro, a forma como você é visto, o que você tem para falar, isso tem importância mesmo? Isso é relevante? Então vai haver uma redefinição do que é relevante para você dentro da relação e o que é relevante para o casal. E aí, uma vez vocês descobrindo isso, tem como vocês chegarem a uma nova ordem, o 8 de paus. Essa nova ordem, ela é um tanto desafiadora, mas ela é mais real. E eu vejo isso com bons olhos. Para mim isso é positivo. Ela é menos fantasiosa. Isso é bom. Isso é muito bom. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar uma carta do Vision Quest. Uma carta do Vision Quest. Para a pessoa do casal que tá querendo falar. Podem ser os dois, né? Mas é você quem tá assistindo ao vídeo. E eu não sei se é você quem quer falar. Pode ser o outro. Mas podem ser os dois. Vai que você descobre que são os dois que tem coisas a dizer, né? Então eu vou tirar uma carta para quem quer falar, né? Para trazer um conselho extra para essa pessoa. E aí em seguida a gente tira a carta do Metatron. Que no tarot tradicional é o diabo, né? Aqui no Vision Quest se chama tormento. A pessoa que quer falar, ela está se sentindo atormentada pelas suas ideias, pelos seus pensamentos, pelos seus questionamentos. Vai ser difícil calar. Calar vai ser
um esforço. Calar em si já vai ser um tormento. Calar pode gerar aquele tipo de pergunta assim: por que você tá tão quieto? O que você tem? Eu fiz alguma coisa? E tá ali a pessoa tendo uma avalanche de coisas para dizer e querendo fechar a boca. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. E alguns de vocês podem usar o sexo como fuga. Tem alguma coisa para falar, tá quase falando, mas aí inventa uma situação, cria uma situação em que vai haver o encontro sexual e muito provavelmente um encontro nada afetivo, né? Uma parada mais animalesca, porque quer botar para fora aquela energia de alguma maneira e não sabe como. E aí vai tentar calar a boca, a sua própria boca e a boca do outro com um beijo, né? Deixa eu beijar você para você parar de pensar e para você calar a boca. E para eu calar a boca, né? Para não se falar nada de que possamos nos arrepender e coisa e tal. Tirar outra carta. Três de ar, que no tarot tradicional seria o 3 de espadas. A palavra-chave é dúvida, né? Tormento, dúvida, mais uma carta. Lembrando que a dúvida, né, é também, né, uma dúvida se o relacionamento deve continuar, né? Para alguns, né, não será uma coisa tão profunda assim, mas certamente tem essa energia aqui. Três de fogo, 3 de paus, integridade. Integridade é a resposta que eu estava procurando, né? As outras cartas, elas são um diagnóstico, né? A integridade é o que vocês precisam procurar. Ai, é minha chama gêmea. Não interessa. Não interessa. Se tá fazendo você perder a sua integridade, o relacionamento não vale mais a pena. Precisa ser questionado. O que acontece é, o momento não é adequado para se tomar qualquer tipo de decisão. O momento é adequado para você consultar a sua integridade. Então, significa que você vai ficar até junho consultando a sua integridade. Sem fazer nada impensado, sem sair de um jeito deslocado, tomando algum tipo de atitude qualquer. E aí, quando você for olhar para trás, você se arrepende. Eu tô falando por conta da retrogradação da Vênus e também por causa do cenário em que a gente está. Imagina se você resolve fazer uma mudança. Eu vou me separar, vou me mudar. E aí você vai fazer a sua mudança em plena quarentena. Não que seja impossível, mas é uma dor de cabeça extra. É algo que você não precisa passar, me dá essa impressão. Você pode ser íntegro consigo mesmo em qualquer lugar. Você não precisa estar num lugar específico para ser íntegro.
Então, essa busca interna, né, o convite interno que a quarentena está fazendo para todos, quer você goste ou não, pouco importa, é o que é. Esse convite é um convite para resgatar a integridade, no caso das chamas gêmeas e almas gêmeas em união. E aí você questionar se este relacionamento ele está sendo íntegro. Não significa que você tenha que terminar. Você pode recuperar a integridade. Por que não? Só que aí vocês vão ter que fazer ajustes. Esses ajustes, eles terão que ser conversados num outro momento, né? O mais importante é o resgate da integridade. É você saber, fundamentalmente, que você está sendo você mesmo. Que você não está mostrando uma capa para o outro, uma mentira para o outro, né? Uma outra questão envolvendo essa coisa do isolamento e os casais juntos, né? Tá havendo uma descoberta, né, de camadas do outro que as pessoas nem sabiam que existia. É realmente olhar para o outro como se o outro fosse um desconhecido. E você vê que você está casado com aquele desconhecido. Casado ou juntado, seja lá o que for. Você está ali com aquele desconhecido, né? E o que você faz com isso? Você pode entender também que o desconhecido é você, né? Também, muitas vezes. Você se pegar se surpreendendo com os seus próprios pensamentos, atitudes, palavras, sentimentos e coisa e tal. Ok? Agora, a gente vai tirar uma carta do Metatron para encerrar. Vocês lembram que nem sempre eu leio as mensagens, né? Lilás. Dimensões superiores, reinos superiores que ele fala aqui, né? E magia. Engraçado que eu tava falando de fantasia, né? Como é que a fantasia ela se encaixa num cenário de resgate da integridade? Será que existe uma magia que não é fantasiosa? O raio Lilás é capaz de responder. Vocês podem fazer o seguinte, quem desejar, vocês podem se sentar, já passei um exercício parecido para vocês assim, vocês podem se sentar um na frente do outro e colocar a mão dominante sobre o cardíaco da pessoa, né? Você coloca a mão dominante no cardíaco da pessoa, a pessoa coloca a mão dominante dela no seu cardíaco. Faz algumas respirações profundas, olha dentro dos olhos um do outro, não importa se vocês vão rir, não importa. Olha dentro dos olhos um do outro, passa alguns momentos ali, depois vocês fecham os olhos e imaginam que vocês estão recebendo um banho de luz violeta da fonte. Tá? Aqui é Lilás, mas isso aqui é sintonia com a chama violeta, é pedido de transmutação. Peçam para ver a verdade do outro
e que essa verdade ela venha junto com a recuperação da magia da vida. A vida é mágica, a vida é um milagre, a gente se esquece disso. Então aqui há um pedido para vocês se conectarem com a frequência dos milagres. Os milagres, eles existem, a pessoa ela só tem que estar na frequência deles. Tem que estar aberta para que aconteçam. Isso não quer dizer que vocês vocês estão com o relacionamento perigando, aí só um milagre vai salvar. Não é isso. É o resgate de algo que foi esquecido. E aí, no caso de vocês, é uma coisa um pouco mais... como é que eu vou dizer? É algo pouco usual, porque tem aqui a necessidade de uma conscientização de quem são os eus multidimensionais de vocês. A relação de chama gêmea, alma gêmea, é relação que acontece em outras dimensões. Vocês vão precisar colocar um pezinho nessa realidade. E eu sei que muitos não estão acostumados, muitos nem sabem que isso existe, né? Esse exercício pode ajudar. Vocês imaginam a chama violeta, ficam alguns minutos ali em meditação com a chama violeta, pode colocar uma música, sem expectativas de que vai sentir alguma coisa, de que vai ver alguma coisa, fica ali. Com os dois ali. E peçam essa integração com algo maior, com outras dimensões, com um saber mais elevado, um saber que vocês têm, que a alma tem, um saber vindo do eu superior, conectado à magia da vida, ao milagre da vida, ao milagre de estar junto, ao milagre de estar vivo. Peçam a conexão com isso. Isso vai ajudar a dissipar, a esclarecer e a perceber se os questionamentos existentes eles são realmente pertinentes. Perceber se eles realmente falam a sua integridade. Se eles falarem, aí sim vocês vão estar no futuro em condições de falar alguma coisa um para o outro. Pode ser até que depois dessa meditação vocês se sintam preparados para falar, né? Pode ser que vocês se sintam à vontade, vocês vão estar ali numa conexão mais profunda, mais íntima. É provável que haja esse encaixe e a percepção de que fundamentalmente vocês querem a mesma coisa. Às vezes tem alguns ruídos de comunicação, né, nos relacionamentos. As pessoas elas não percebem que elas querem a mesma coisa. Elas acham que o outro é muito diferente e deixam de falar, né? Entendam que aqui eu não estou dizendo que é para vocês ficarem mudos, tá? Mas é para vocês segurarem aquelas palavras que possam vir como facas, espadas, né? Punhais. Prefiram um falar e uma escuta amorosa, né? Porque o outro, ele tá tão apavorado quanto você. Apavorado com toda a situação e apavorado com como é que a relação vai ficar, né, diante de tudo isso. Muitas incertezas, né? Bom, então eu vou encerrar essa leitura para chamas gêmeas e almas gêmeas em união. Agradeço aos que ficaram até o final. Quem quiser continuar, né, tá convidado a assistir as outras etapas, ok?
Agora a gente vai falar com chamas gêmeas e almas gêmeas que estão com algum problema de comunicação. Que podem ser, né, as chamas gêmeas e almas gêmeas em união e chamas gêmeas e almas gêmeas em separação, tá? Essa tiragem vai ser dedicada para aqueles que não sabem onde estão. Tem algum tipo de desentendimento, mas não sabe dizer se está no relacionamento ainda ou não. E também para aqueles que não conhecem ou não encontraram a pessoa e que acham que estão tendo algum tipo de preparação ou de comunicação telepática e estão na dúvida, tem alguma coisa aí, tem um ruído de comunicação. Tem dificuldade de sentir a presença da pessoa, especialmente chamas gêmeas, né? É possível você sentir a presença da pessoa. Eu tenho muitos feedbacks com relação a isso, em consultas, tá? E tem também uma dificuldade de agarrar o tema, de acreditar no tema, de saber se isso é para você ou não, né? Tem algum tipo de névoa. Então é com essa intenção de esclarecer a névoa na comunicação que eu vou tirar as próximas 3 cartas. De espadas, quem diria, né? 2 de ouros e o 6 de ouros. Quatro de espadas, eu estava dizendo para chamas gêmeas e almas gêmeas em união, né, que o 4 de espadas ele tem saído em todos os atendimentos que eu faço da quarentena para cá, né? 4 de espadas ele é meio autoexplicativo, né? Ele é a própria quarentena. Ele é a necessidade de aceitação de algo que você não pode controlar, de algo que foi imposto e, quer você goste ou não, acaba forçando você a entrar em contato com você mesmo e com o outro, né? E aqui no caso dessa névoa, né, desse problema de comunicação, né, ele está acontecendo, né? Vamos ver primeiro, né, essa camada aqui, as 3 primeiras cartas. Nesta primeira camada, né, o tarot está explicando que esse problema de comunicação ele acontece porque fundamentalmente você não sabe se esse papo todo aqui que a gente está tendo, se isso é para você, porque realmente não é para todo mundo, né? É aquilo que eu explico em todos os vídeos. Você não gosta, não entende, não tem paciência, acha chato, sai da sintonia. Na verdade, você nem tá na sintonia. Se você acha tudo isso, você não tá na sintonia. E não é para se forçar, não é bom ou ruim, é o que é. Não precisa achar que tem algum demérito no que se faz aqui e também achar que você é menos. Eu não me conecto com isso, eu devo ser uma pessoa nada evoluída. Isso não tem nada a ver com evolução. Tá? Lógico que as pessoas que se conectam com esse tema das chamas gêmeas são pessoas que já vêm há um tempo numa caminhada espiritual,
mas isso não significa que são pessoas que andam flutuando, né, com hobbies, né, que vêm os duendes e unicórnios, assim, né? Eu sempre faço essa brincadeira. Não são mestres ascensionados, entendeu? Não é por aí, tá? Vamos um pouco mais pro chão, né? Por isso que eu quis fazer essa meditação inicial, né? Para aterrar todo mundo primeiro. Porque você só pode buscar algum tipo de conexão mais elevada quando você está aterrado. Por isso, muitas vezes, que eu faço os vídeos aqui sentada no chão. Por esse motivo. Primeiro porque eu gosto de sentar no chão, com minha coisa meio xamânica mesmo. Eu gosto de sentar no chão. E tenho o propósito de aterrar, né? Aterrar. Para você não sair flutuando, para você não sair acreditando em qualquer fantasia, né? Porque muito do que a gente fala aqui pode parecer fantasioso, mas é real, né? E eu tenho tido as confirmações, tanto na minha vida pessoal quanto em consultas, né? Eu ouço as histórias mais maravilhosas. E eu não posso falar, né? Eu não posso expor a privacidade das pessoas, mas são histórias incríveis. Incríveis. Do que se pode atingir quando você consegue a conexão. E é possível você ter essa conexão estando com um problema pessoal com a pessoa, né? Tem algum motivo aí, tem alguma encrenca entre vocês. E também é possível conseguir essa conexão sem conhecer a pessoa, sem saber quem é. Até mesmo sem saber se está encarnada ou não, né? Essa conexão é uma conexão que ela já está, ela está sempre aí. Só precisa haver um resgate. Então, na verdade, é uma reconexão, né? A gente está falando aqui com quem está com um problema de reconexão, porque você está sempre conectado à sua mônada, né? Não tem como desconectar, não existe isso. O povo não fica aí, né, vomitando o tempo inteiro a coisa do somos todos um, né? E às vezes não sabe nem do que tá falando, né? Enfim, a coisa dos somos todos um, a gente faz parte de uma malha energética, né? E você não vai conseguir se desvencilhar disso. Você vive sua vida, você pode até, né, perder o seu corpo físico, né, quando faz a passagem. Isso não significa nada. Absolutamente nada. Então a conexão, ela tá aí. Tá aí. Resta você querer fazer, né? E tem aqui um convite, lógico, né? Aproveitar essa proposta aí de isolamento social para você buscar por essa sintonia fina. Só que essa sintonia fina, ela passa por valores. No caso daqueles que estão com um problema pessoal, com chama gêmea ou alma gêmea, há a necessidade de buscar pela veracidade. E aí eu sugiro assistir ao vídeo de Chamas Gêmeas e Almas Gêmeas em União. Você pode ter vindo de lá, né? Você pode já ter assistido. Eu sugiro assistir a essa parte, porque tem ali uma questão de integridade. Para aqueles que não conhecem a pessoa, tem também uma questão de integridade. A integridade está em você perceber quanto que esse assunto de fato é para você. Eu reconheço isso aqui é um valor para mim, eu entendo isso, eu consigo
perceber, eu consigo fluir com esse conhecimento, então eu quero. E aí tem uma coisa que tá me chamando a atenção aqui agora nesse 2 de ouros, eu não sei se vocês vão conseguir ver, deixa eu ver se eu consigo focar. Aqui embaixo, na pedra onde a pessoa tá, eu acho que quando eu trouxer para trás vai ficar melhor. Me lembra o símbolo do Yin e Yang, que é o que o cara tá fazendo, né? Equilibrando as moedas no ar. Fundamentalmente, o caminho de chamas gêmeas, almas gêmeas, é um caminho de luzes e sombras. Você enxerga luz e sombra dentro de você, enxerga luz e sombra dentro do outro e você integra. Fica mais fácil você integrar com o outro. Mas e aí, quando você não conhece o outro? Ou quando você está com uma desavença com o outro? Você integra dentro de si. Quando você integra dentro de si, 4 de espadas, né? Você entra num estado meditativo, você entra num estado de ausência do outro, para você ter tempo para você mesmo. No que você faz essa integração dentro de você, aquilo dali vai reverberar no outro. Fundamentalmente, tudo que você faz vai reverberar no outro. E o outro, ele vai dar algum tipo de resposta. Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, você tá por dentro do que acontece, sabe do tema, né? Você se liga nisso. Pode ser que o outro ele não tenha esse background todo, pode ser que o outro não saiba nada, pode ser que o outro não se preocupe, pode ser que ele não queira saber de nada disso. Então fica um pouco complexo chegar pro outro e falar, olha só, você é minha chama gêmea. Evitem esse tipo de conversa, a não ser que a outra pessoa seja uma pessoa desperta. Vocês sabem que eu não gosto desse termo, mas vocês estão me entendendo, né? A não ser que o outro seja alguém desperto. Se o outro não vai adiantar você forçar o despertar da pessoa. Você só pode dar exemplo, né? O exemplo vai estar nas suas atitudes e na sua integridade. Quanto que você consegue estar íntegro num mundo em desequilíbrio? Quanto que você consegue entrar em contato com quem você é, com os teus valores, né? Mais 3 cartas. Temperança. A morte. E o pajem de ouros. Vamos lá. Só a temperança já responde ao que eu quero. E aí a temperança ela veio acompanhada da morte. Eu vou ler os 2 arcanos maiores primeiro, depois eu vou falar do pajem de ouros sozinho. A temperança e a morte, elas mostram para mim que se você tiver
a paciência com você mesmo, e se você souber dar tempo ao tempo, você vai se reconectar, você vai reativar esse processo. E aí, no caso daqueles que estão com um problema de comunicação, vocês vão perceber a melhor forma para abordar o outro e dizer aquilo que interessa, aquilo que é relevante. Vocês vão conseguir passar a sua integridade para o outro, comunicar a sua integridade para o outro. E aqueles que estão querendo alguma comunicação, seja ela telepática ou o encontro em si, se tiverem mais paciência, se souberem dar mais tempo ao tempo, vão perceber que o processo já se iniciou. E é um processo transformador. Não tem como você continuar a mesma pessoa depois disso. Mesmo que você não tenha uma história com a pessoa. Não há uma obrigatoriedade. Essa é uma outra coisa que as pessoas confundem. Elas acham que porque a chama gêmea é uma gêmea, tem uma obrigatoriedade de existir um relacionamento. Tem uma promessa de ser um relacionamento de sucesso. Não tem promessa nenhuma. Não tem promessa nenhuma. O que acontece é um encontro magnético de pessoas que fundamentalmente são a mesma coisa, são um. E esse é um encontro transformador, seja ele telepático no astral, seja ele físico, seja em sonho, não interessa onde que é, em que reino que é. É um encontro transformador. E aí, depois desse encontro, você resolve o que você vai fazer da sua vida. Porque a relação com uma pessoa dessas não é uma relação fácil. É uma relação em que você está tendo o tempo inteiro que fazer isso aqui. Se equilibrar. O tempo inteiro está no yin e yang. E a própria relação, ela faz esse movimento também. Ela é uma relação pendular. Você tem que ver para onde que ela está caminhando. Você tem que ir junto. Você tem que fazer um compromisso com o outro de evolução. Enquanto os dois estiverem evoluindo juntos, a relação vai muito bem abrigada. Quando um começa a boicotar, começa a dar problema. Aí como é que resolve o problema? Para, dá uma pausa, né? Essa pausa pode ser você ir para outro quarto, para outro ambiente. Não precisa ser você nunca mais ver a pessoa, né? Porque tem gente que é radical. Ah, já deu um problema aqui, eu não quero mais ver essa pessoa. Não, pode ser você indo para um outro quarto. Aí você vai ficar lá no seu espaço. Você volta para você. Volta para sua integridade. Respira. Fica um tempo lá. Aí daqui a pouco você já pode interagir com o outro. Você já vai ter o que falar para o outro. E conseguir ser entendido. E aqueles que querem a comunicação, né? Que querem uma comunicação telepática, algum tipo de insight, algum tipo de intuição, de pista, de quem é essa pessoa, onde a pessoa tá. Quem quer isso vai ter que confiar no processo. Vai ter que passar a acreditar nas coisas que intui. Porque tem isso também. Tem muita gente que tem dificuldade de acreditar na própria intuição. Acha que é imaginação, acha que é invenção. O que você pode fazer de prático é você constantemente limpar os seus canais, né? Equilibrar os chakras, né? Quando você equilibra os seus chakras, você consegue acessar a fonte, né? A informação que vem é uma informação mais limpa, sem crenças, né? Sem programações, né? Sem preconcepções. E aí, fundamentalmente, as pessoas que estão querendo essa reconexão, entrando nesse processo,
elas se tornam o pajem de ouros. O pajem de ouros é uma figura aberta para o novo, né? Aberta para construir algo novo na vida. E aí você vai construir algo novo com a pessoa, né? E aqueles que querem encontrar, possivelmente construir algo novo com a pessoa. Mesmo fim, né? Só que eu quero chamar a atenção para uma coisinha que tá aqui. A coruja, tá? A coruja, ela é um animal de poder conectado à sabedoria, conectado à família. E aí, ao invés de tirar a carta do Metatron, para vocês eu vou ler o texto das cartas xamânicas ligado à coruja, tá? Que eu acredito que vai ajudar nesse processo de acessar o outro. Conheça você o outro ou não. Vamos lá. A energia da coruja é simbolicamente associada à clarividência, projeção astral e magia, tanto em sua vertente branca quanto na negra. Na tradição indígena norte-americana, a coruja é chamada de águia da noite por diversas tribos. Segundo a tradição, a coruja mora no leste, o lugar da iluminação. Desde os tempos imemoriais, a humanidade tem temido a noite e a escuridão, aguardando ansiosamente pelo advento das primeiras luzes da madrugada. Inversamente, a noite é amiga da coruja. A coruja caça suas presas à noite, porque ela pode enxergar perfeitamente no escuro, assim como é capaz de discernir e identificar com precisão qualquer som ouvido em suas expedições noturnas, o que faz dela uma grande caçadora. Alguns nativos temem a coruja e chamam suas penas de penas da ilusão. As plumas da coruja são silenciosas, de modo que é impossível escutar o voo da coruja, mas a presa percebe imediatamente quando a coruja captura, porque tanto seu bico quanto suas garras são afiadíssimos. Às vezes, a energia da coruja é utilizada por bruxos e feiticeiras. Se você pertence ao totem da coruja, é bem possível que seja atraído pelas ciências ocultas e finde por se dedicar às práticas de magia negra. Mas é muito importante que você não ceda ao ímpeto de praticar magia negra ou qualquer tipo de procedimento mágico destinado a tirar a energia de qualquer pessoa ou ser. Se pertencer ao totem da coruja, essas aves tenderão a se acercar de você, mesmo em plena luz do dia, pois elas reconhecerão intuitivamente algum tipo de conexão com você. Não é por acaso que a coruja é tida como um símbolo de sabedoria em diversas culturas, pois ela pode ver o que os outros não conseguem, a essência da verdadeira sabedoria. Onde outros se iludem, a coruja percebe com precisão o que realmente ali se encontra. Atena, a deusa grega da sabedoria, possuía uma coruja de estimação que permanecia sempre em seu ombro e lhe revelava as verdades invisíveis. Essa coruja tinha o poder de iluminar o lado obscuro da deusa, capacitando-a a perceber toda a verdade, e não apenas aquela parcela da verdade que podia discernir sem seu auxílio. Se você pertence ao totem da coruja, ninguém será capaz de iludi-lo, por mais que tente disfarçar ou ocultar suas verdadeiras intenções de você. Tê-lo por perto pode até mesmo gerar um sentimento inquietante, já que você consegue discernir claramente quais são as verdadeiras intenções das pessoas. Se você não tem consciência de seus poderes, pode achá-los naturais, mas os outros não, pois se assustam ao perceber que você não pode ser enganado. Alguém do totem da coruja sabe mais sobre a vida interior de outra pessoa do que sobre a sua própria. Se você tirou a carta da coruja, isto é sinal de que você está sendo convidado a empregar seus poderes de observação silenciosa para destrinchar alguma situação intrincada da vida. A coruja o está ajudando a perceber
a verdade em sua inteireza. Ela pode fazer isso por meio dos sonhos ou de práticas de meditação. Preste atenção a todo e qualquer presságio ou sinal, pois a verdade sempre acaba vertendo luz sobre as coisas. E eu vou ler um pequeno poema que tem aqui antes dessa descrição. Coruja, magia, presságios, espaço e tempo. A verdade emergirá da luta silenciosa, dissipando a ilusão. Pássaro da cura sagrada. Ok? Arrou. Vocês precisam confiar um pouco mais nas informações intuitivas que vocês recebem. Essa confiança, ela vai fazer a sintonia fina e aproximar de vocês aqueles que precisam ser aproximados. Eu vou encerrar a leitura aqui para aqueles que estão com algum problema de comunicação. Eu convido para que assistam também a parte de chamas gêmeas, almas gêmeas em separação. Mas é importante que vocês sigam a sua intuição para assistir aquilo que é correspondente ou assistir o todo, né? Só partes num determinado momento, né? Fica a critério de cada um, ok? Agora nós vamos falar com chamas gêmeas e almas gêmeas em separação. 3 cartas. Roda da Fortuna, a Torre, Sete de Espadas, Roda da Fortuna e Torre são um momento uau, né, da leitura. E aí a gente tem o Sete de Espadas. O que eu tô percebendo disso aqui? Chamas gêmeas e almas gêmeas em união não vão ter como controlar o processo. O processo não está em suas mãos. E aí isso pode trazer uma sensação de falta de poder. E aí isso pode trazer ira para alguns. Primeiro, a gente está passando por um processo coletivo que a gente não consegue controlar. Já começa por aí. E vocês, além desse processo coletivo, vocês estão em seu próprio processo, certo? Nenhum dos dois vai dar para controlar. Vocês não vão conseguir controlar nada. Aqui tem um pedido de siga o fluxo. E tem uma outra leitura possível aqui. Roda da Fortuna e Torre, separadas, já falam muito de mudança, de transformação, de movimento, etc. Juntas, elas têm um poder maior, tá? Tem algo aqui explosivo, né? Você não vai conseguir fugir do encontro. Você pode querer até fugir do encontro. Você não vai conseguir fugir. Se você veio até aqui, se você tá no teu processo já há um certo tempo,
se você vem me acompanhando nesse nosso processo há um certo tempo, você chegou num local energético, vamos dizer, numa certa frequência, num estado, melhor dizendo, num estado de consciência em que não dá mais para voltar atrás. É aquela questão do cuidado com o que se pede, pois o que se pede acontece. Ou seja, o encontro ele será provocado. O encontro vai acontecer. E aí é importante, mais uma vez, eu falo isso sempre, mas eu vou falar mais uma vez, é importante desconstruir qualquer tipo de ilusão que se tenha a respeito desse encontro. Nem todas as pessoas vão manifestar relacionamento de chama gêmea e alma gêmea. Chama gêmea menos ainda. Se você tá aqui nesse processo, você já estava no seu processo, aí você descobriu o tema, você descobriu esses vídeos aqui que eu faço, você vem acompanhando, você vem ouvindo os conselhos, você vem se examinando, você vem mergulhando e tal e coisa. Você já deu start no processo. Você tá num patamar em que não vai ter mais como voltar atrás. Já era, já foi. Você vai ter o seu encontro. Seja ele físico ou telepático, astral. Ok? No caso daqueles que conhecem a chama gêmea ou uma alma gêmea, a possibilidade de ser um encontro físico é grande, evidentemente, né? Agora, aqueles que ainda não conhecem, eles vão ter essa possibilidade de conhecer. E o conhecer significa encontrar a pessoa e significa, ao menos, saber quem é a pessoa. Esteja ela encarnada ou não, tá? É lógico que tem toda, né, uma fantasia, né? Construída pela filosofia humana, né, desde muito tempo, a questão da metade, né, a metade da laranja, é o meu complemento com essa pessoa, aí sim eu vou ser feliz. Aí você joga em cima de uma pessoa toda a expectativa da sua felicidade, já começa o erro por aí. Por isso que tem essa energia do 7 de espadas aqui. Porque para alguns que estão assistindo, o encontro vai acontecer e não vai ser tudo isso que a pessoa está esperando. Vai ter um nível de decepção. Eu achava que era coisa melhor. Por quê? Porque construiu uma fantasia em torno do outro. Uma fantasia quase como se a pessoa ela não fosse real. Como se a pessoa fosse um anjo, né? Como se ela fosse um mestre ascensionado, né? Nossa, quando eu encontrar essa pessoa vão sair faíscas, né? É o amor da minha vida. Pode ser o amor da sua vida? Pode. Só que esse amor ele vai ter que ser construído, ele vai ter que ser recuperado, né? Essa conexão ela não se desfaz em momento algum, não importa onde você está. Não importa se você desencarna, vai para um umbral. Essa conexão ainda está lá. Essa conexão ela nunca é desfeita. Nunca. Se você entra na fantasia da coisa, você não aproveita de verdade o quanto que um relacionamento desses pode ser enriquecedor. Então eu já deixo aqui o alerta. Uma outra questão que aí conversa com o que a gente estava falando no início do vídeo, né? Os encontros eles serão acelerados, isso não mudou, né?
apesar da gente estar vivendo nessa situação de isolamento social, que é temporária, evidentemente, ela não é para sempre, né? Então a gente sim pode esperar uma aceleração dos encontros. Eu não estava com um erro de percepção. Os encontros serão acelerados. Agora entendam, né? Essa aceleração, ela é uma aceleração no tempo de Deus, ela não é no seu tempo. Aceleração não significa que você vai encontrar a pessoa no fim de semana. Tem uma trama por trás. E é importante eu dizer novamente, existe um interesse da espiritualidade por trás dos encontros das chamas gêmeas. E a gente vai falar sobre isso em junho, tá? Em junho eu vou entrar com outro vídeo, em um outro formato, para falar um pouco mais detalhadamente. Provavelmente eu vou trazer a mensagem que eu recebi do Metatron, né? Na verdade não foi nenhuma mensagem, foi uma aula, né? Eu recebi um conteúdo gigante, né? Praticamente 1 hora de canalização, então tem bastante coisa para passar. O 2 de paus, o pajem de espadas e o 6 de ouros. Percebam que o 6 de ouros ele saiu em todas as leituras. O 6 de ouros ele é uma chave importante. Alto valor, troca, integridade. Está valendo em todas as leituras. 2 de paus e o pajem de espadas falam para mim que alguns vão ter o encontro e vão escolher não prosseguir com o relacionamento. Então é preciso, de fato, desconstruir uma série de percepções, tá? Depois dessa caminhada toda, você pode conhecer a pessoa e ainda escolher não ficar com ela. Você vai olhar, não é meu tipo. Eu não imaginava que pudesse ser essa pessoa. Eu não quero essa pessoa. E eu vou ter que ficar presa com essa pessoa agora? Entendeu? Imaginem isso. Depois dessa caminhada toda, você conhece e você não quer ficar. Porque fundamentalmente passa por uma questão de integridade. E, mais uma vez, não há qualquer obrigatoriedade de você ficar com quem quer que seja. Pode ser a sua chama gêmea. Você não tem nenhuma obrigatoriedade de ficar com essa pessoa. Entendam que eu tô falando, né, para todos, é uma leitura geral, certo? Então, eu não posso falar de particularidades. Aliás, eu não estou sentindo grandes particularidades aqui. O que eu estou percebendo é o seguinte: é algo tão transformador, tão impactante, que algumas pessoas não vão querer. É um convite que vai ser feito e nem todos vão aceitar. Como é que eu vou saber se eu vou aceitar ou não? Você não vai saber. Só quando acontecer. A chave está na integridade. A chave está nos seus valores. Essa pessoa, ela pode estar num nível de evolução, num estado de consciência
muito diferente do seu e você pode não ter paciência. Você pode querer esperar, você pode deixar passar. E se você mantiver a sua integridade com isso, tá tudo bem. Eu vou tirar mais 3 cartas. Porque fundamentalmente eu tô falando aqui com uma parcela que não vai querer, que tá com medo, que não vai aceitar, que não vai gostar do que viu e por aí afora. Uma carta, o 3 de ouros. A gente vai ter aqueles que vão aceitar, evidentemente, que vão pagar para ver, lógico. Sete de ouros, né? E vão construir algo com a pessoa, com a consciência de que não é uma relação perfeita. Vão dar o seu melhor. O 8 de ouros, ok? A gente consegue ver aqui então uma divisão do jogo, certo? Era isso que eu tava achando meio estranho. Tem uma divisão aqui. Alguns não vão querer, não vão aceitar, não vão aceitar não estar no controle da situação, vão ficar com medo, né, de não ter controle, de ver que não há controle nenhum. Outros vão embarcar. Vamos ver qual é, vou pagar para ver. Quero ver quem é essa pessoa, quero ver até onde isso vai. Eu quero ver o que eu consigo construir com essa pessoa. Quem pagar para ver tem um relacionamento estável. E aí observem, esse relacionamento estável, aqui evidentemente a gente está falando do físico, né? Daqueles que tem uma chama gêmea encarnada, né? Uma chama gêmea no físico. Quem ainda não tem certeza disso, eu sugiro que assista a jogada sobre o problema de comunicação. A jogada anterior a essa, tá? Ali fala-se sobre como conseguir essa sintonia melhor com a pessoa. E aí você vai saber se essa pessoa tá aqui conosco ou não. É preciso saber disso, tá na hora de saber disso. É hora, tá? É hora de você ter certeza. Você pode não ter grandes informações a respeito da pessoa nos seus processos meditativos, mas pelo menos saber que ela tá aqui seria interessante, tá? Para você não ter a sensação de que você tá perdendo seu tempo. Porque se a pessoa não tá aqui, ainda assim é uma conexão positiva, é uma conexão que engrandece a vida e o seu caminho, mas tem aqui uma grande necessidade de haver a manifestação de um número grandioso de relacionamentos de chamas gêmeas, tá? Almas gêmeas também, mas há um interesse maior para o encontro das chamas gêmeas nesse momento em que a gente se encontra, da transição planetária, tá? Então, aqueles que resistirem ao choque inicial de conhecer a pessoa e de ver que a pessoa é alguém normal, né? Gente como a gente, não é algo fantasioso, né? Depois que você se recuperar desse choque
e você se interessar pela pessoa e você de fato quiser ter um relacionamento, perceber que há integridade nesse desejo, você tem um relacionamento estável, tá? Percebam que eu tô dizendo relacionamento estável, né? Aqui é o 8 de ouros com a avó aranha, né? Que sai tanto pra gente. E ao invés de tirar a carta do Metatron, eu vou ler o texto das cartas xamânicas que fala da aranha, tá? A aranha teceu a teia que proporcionou aos humanos a prefiguração do alfabeto, que utilizou os ângulos de sua teia para formar as letras. A corça perguntou à aranha o que ela estava tecendo e por que as linhas que ela desenhava se pareciam com símbolos. E a aranha respondeu: faço isto porque é chegada a hora dos filhos da terra aprenderem a registrar os progressos por eles obtidos em sua jornada na Terra. Mas eles já registram suas experiências por meio de imagens, retrucou a corça. Sim, disse a aranha, mas os filhos da Terra estão ficando mais complexos e as gerações futuras precisam saber mais, pois serão incapazes de decifrar os petróglifos. Foi assim que a aranha teceu o alfabeto primordial. Da mesma forma que havia tecido também o sonho do mundo que se manifestara na realidade concreta milhões de anos atrás. A aranha simboliza as infinitas possibilidades da criação. Suas 8 patas representam os 4 ventos da mudança e as 4 direções da roda de cura, e seu corpo tem o desenho do número 8, com 2 formas ovais interligadas pela cintura. A aranha tece o destino daqueles que caem em sua teia e tornam-se o seu jantar. Isto acontece com muitos seres humanos que caem na teia da ilusão do mundo físico e são incapazes de ver o que existe além do horizonte em outras dimensões. A teia da fatalidade também representa a roda da vida, que não permite alternativas ou escapatória. É um erro tipicamente humano ser aprisionado na polaridade entre a boa ou má sorte, sem a consciência de que podemos modificar o próprio destino sempre que desejarmos. Se não tivermos a convicção para mudar aquilo que nos foi destinado, acabaremos certamente consumidos por nossos próprios medos e limitações. A aranha é a manifestação da energia feminina da força criadora, que tece os belos desenhos da vida, e sua teia possui centenas de intrincados padrões que capturam a luz do alvorecer. Se a aranha caiu de sua teia em seu jogo hoje, ela o está intimando a criar, criar, criar. Procure novas alternativas para seu impasse atual, pois você pode estar olhando de perto demais para uma situação excessivamente emaranhada. Tente distanciar-se um pouco do problema e perceberá a solução ideal com mais clareza e rapidez. A aranha pode estar lhe sugerindo a redação de um diário, no qual poderá registrar seus progressos cotidianos, de modo a não esquecer como está criando uma nova e mais rica fase em sua existência. A aranha sempre traz uma mensagem inovadora quando ela percebe que você está emaranhado demais em seus próprios planos ou problemas, tornando-se assim incapaz de enxergar novas oportunidades muito mais interessantes que se apresentam a você. Se este for o caso, a aranha poderá estar chamando sua atenção para o fato de que algo que você teceu há tempos produziu resultados satisfatórios. Parabéns! A aranha o advertiu a tempo, impedindo-o de esquecer de colher os frutos de seu próprio labor. Contudo, a mensagem mais importante da aranha é a de que você é um ser infinito, que continuará a tecer o padrão de suas vidas sucessivas ao longo da infinitude do tempo. Abra sua mente e reconheça a incomensurável grandeza dos planos do Criador. Ou seja, há aqui uma falta de aceitação dos planos do Criador. Há aqui um orgulho, né? De você achar
que os seus planos são melhores que os planos do Criador, tá? Isso interfere a aceitação ou não aceitação do relacionamento. O pagar para ver, tá? Pagar para ver. Essa roda da fortuna com torre, isso é dedo de Deus, é a mão do Criador, fazendo o que for possível para criar essa situação favorável, criar a situação que você pediu. Você já pediu por esse relacionamento. E aí você acha que você não foi ouvido, certo? E aí a coisa acontece e a pessoa, não era bem o que eu estava imaginando. Livre-arbítrio, né? De qualquer maneira, os frutos serão colhidos, né? Como fala o texto, tá? Há uma colheita. Então, se você pediu pelo encontro, não reclame quando o encontro acontecer, ok? Eu vou encerrar a leitura de vocês por aqui. Eu agradeço as chamas gêmeas e almas gêmeas em separação que ficaram até o final. Agora, para encerrar o vídeo, é necessário que a gente faça um fechamento, tá? Um retorno à meditação anterior, né? Um retorno ao estado em que entramos quando começamos o vídeo, que eu vou deixar vocês nesse estado para encerrar o vídeo e eu vou fazer a oração de fechamento dos registros, mas eu vou fazer para mim, né? Eu não vou fazer mais em frente à câmera. Então, é importante que vocês se coloquem de novo naquela posição do início, com as mãos no cardíaco e fiquem aqui nesse estado de presença por alguns minutos, ok? Eu me despeço de vocês. Gratidão. Até o próximo vídeo.